o texto que o Senhor me direcionou hoje está no livro de Juízes, capítulo 16. Mas antes de eu fazer a leitura desse capítulo, eu quero iniciar minha fala de hoje falando para vocês que tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito para o qual nós fomos criadas, Deus já nos deu. Tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito, Deus já colocou em nossas mãos. Ele já colocou à nossa disposição. O problema é que, às vezes, nós não reconhecemos aquilo que Ele já nos deu, principalmente porque nós costumamos fazer comparações. Então, para nós cumprirmos o propósito, e para cada uma aqui, existe um propósito de vida, determinado por Deus. E o propósito para a minha vida não é igual ao da Dona Maria. O propósito para a vida da Hilda não é igual da Miraci. Há um propósito de vida para cada uma de nós, estabelecido pelo Senhor. Então, nós precisamos, para cumprir esse propósito, de família, nós precisamos de saúde, nós precisamos dos recursos necessários para suprir a nossa necessidade básica do dia. E aí, quando nós caímos no erro de fazer comparações, a gente acaba desvalorizando e não reconhecendo aquilo que Ele já nos deu. E quando a gente desvaloriza algo que está conosco, que faz parte do nosso dia a dia, nós estamos desprezando ou menosprezando. Porque menosprezar é isso, é você tirar o valor de alguma coisa, é você depreciar alguma coisa. Então, às vezes nós temos um carro, e aí eu começo a comparar o meu carro com o carro de fulano de tal. Aí eu já começo a dizer, nossa, o meu carro não é tão legal assim, né? Porque o carro da Vitória é o carro. E o marido? Aí eu olho pro marido da minha amiga, que de manhã levantou cedo, preparou o café para ela na cama e tal, e entregou um buquê de flores. Aí eu fico, nossa, meu marido não fez isso por mim no dia dos namorados. Meu marido não fez isso por mim no dia do meu aniversário. Nossa, o marido dela é que realmente é o cara. Aí eu começo a olhar para minha casa e digo assim, vou na casa, né, de uma outra colega e vejo a casa dela um espetáculo. Sabe, decoração maravilhosa. E chego na minha casa, meu Deus, onde é que eu moro? Olha como é meu condomínio. Olha como é que é a piscina do meu condomínio, gente. Minha área de lazer. Olha a minha área de lazer tão pequenininha, meu Deus. Aquele jardim que é maravilhoso. Aquele jardim maravilhoso. Aquele salão de festa que a gente eu queria morar lá no jardim, porque tem um salão de festas esplêndido. Então, a partir do momento que eu começo a fazer essas comparações, aquilo que já está à minha disposição é depreciado, perde o valor. A família que eu tenho não é tão legal assim, não é tão boa assim. Meus filhos não são tão inteligentes assim, porque os filhos de fulano de tal passaram em primeiro lugar em tal concurso, os filhos de fulano de tal falam não sei quantos idiomas, então meus filhos não são assim. Fulano de tal fala tão bem, se expressa tão bem, meu Deus, fulano de tal é incrível, eu já nem consigo abrir minha boca, então fulano de tal é melhor do que eu. Tem pessoas que vai 2, 3 vezes para a Europa e vive em um lugar nenhum. Nossa, fulano de tal viaja tanto. Eu queria a vida de fulano de tal, porque toda férias ela tá lá, tá na Europa. Tá lá em Nova York, postando e tal, e eu espero que eu tô em casa, cuidando de menino. Lavando roupa, limpando casa mesmo, ali sem luva. Então, essa é uma grande armadilha que nós, com muita frequência, caímos. A armadilha, exatamente, Miraci.
Eu já fiz muito. Nós fazemos isso com muita frequência, que é a armadilha da comparação. Essa é uma grande armadilha. A comparação é uma grande armadilha. Eu ficar olhando para as outras pessoas, enaltecendo o que elas têm, o que elas são e depreciando aquilo que está à minha disposição. E entendam, tudo aquilo que eu desprezo, tudo aquilo que eu não valorizo, a tendência é aquele ser diminuído. Porque aquilo que eu valorizo, a tendência é crescer. Se eu estou valorizando, aquilo vai crescer. Mas se eu não estou valorizando, aquilo vai diminuir. Tem uma coisa que diz assim, o pouco com Deus é o muito. pouco com Deus é muito. Assim, né? Ser fiel no pouco e no muito o Senhor te colocará. Mas é bem aí. Todas as vezes que você ver na Bíblia essa palavra desprezo ou menosprezo, alguém desprezou fulano de tal. Em seguida, você vai perceber que essa pessoa perdeu alguma coisa. Então, quando você despreza alguma coisa, em seguida você vai perder. Ou você tem uma forte possibilidade de perder aquilo. Então, Mical, que era a esposa de Davi, a Bíblia fala que quando ela o viu chegando lá em Jerusalém, ele dançando, estava alegre, ela o desprezou por ver aquela atitude dele em seu coração. E a Bíblia fala que desde aquele momento em que ela desprezou a Davi, ela se tornou estéril. Quando Golias, o gigante Golias, olhou quem era que ia lutar com ele, ele viu ali Davi, um meninozinho, fraquinho. Aí ele vai dizer, é esse daí que vai lutar comigo? É esse bem aí? É esse que vai lutar comigo? E o que aconteceu com Golias? Caiu. A partir das mãos de um menino, de um jovenzinho pastor. Então, o desprezo, ele tem como consequência uma queda. Você perder alguma coisa. E aqui eu quero então compartilhar com vocês a fala e o recorte da história de um homem chamado na Bíblia de Sansão. Já ouviram falar a história dele, Sansão? Então aqui, no livro de Juízes, capítulo 16, eu vou ler a partir do verso 28. Diz assim, ó. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só mais esta vez, e me dê força, só mais esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sansão, ele foi um menino muito especial. O anjo do Senhor apareceu para os seus pais e disse, olha, a mãe dele era estéril. Ela vai engravidar, vocês terão um menino, e esse menino, ele vai libertar o povo hebreu, os israelitas, do povo que estava ali guerreando, que estava oprimindo, que eram os filisteus. Então eles fizeram um chamado voto de Nazireu, quando o menino nasceu. Deram o nome de Sansão, e por ele ter esse voto de Nazireu, ele não podia tomar vinho e nem cortar o cabelo. Sansão, ele se tornou a pessoa com o título mais importante lá em Israel na época, se tornou um juiz de Israel. Então ele era uma pessoa muito respeitada, era uma pessoa que tinha os seus pais o tempo todo guiando o caminho dele, liberando palavras proféticas sobre a vida dele, e ele era dotado de uma força física extraordinária, que nenhum outro homem tinha. Com um só golpe, Sansão conseguia partir ao meio um leão. Imagina que homem forte era esse. Só que Sansão, ele começou a desdenhar
ele começou a menosprezar, a desvalorizar aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Deus tinha dado para ele autoridade, tinha dado uma família, tinha colocado ele em um alto posto, Deus tinha dado para ele liderança, Deus tinha colocado o próprio espírito dele em Sansão, e ele começou a desdenhar daquilo. Ele se relacionou, ele se casou com uma mulher do povo inimigo, que eram os filisteus, e não se podia fazer isso, não se podia fazer aliança com alguém que fosse do povo contrário, como isso até hoje é uma regra dentre os judeus, embora muitos não acreditem. Mas ele não podia se casar com uma mulher de outro povo, e ele quebrou esse princípio. Ele casou com uma mulher filisteia, e depois ele começou a se relacionar com prostitutas. Ele começou a se relacionar com uma mulher chamada Dalila, que era uma mulher extremamente astuta. Ele se apaixonou por ela, e ela então recebeu ali, ela foi subornada, na verdade, para que ela então descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. E Sansão começou a ficar brincando ali com ela, sabe? Contar mentirinhas para ela. Minha força está em tal coisa, sabe? Desdenhando daquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Aquela força vinha de Deus, e ele começou a desdenhar. Até que um dia, Dalila, com toda a sua astúcia, ela o agrada de uma maneira diferente, ela o seduz de uma maneira diferente, e aí ele acaba contando qual era o segredo que estava ali no cabelo. E aí, aquela mesma noite, vai um homem, corta o cabelinho dele, e de manhã ele é aprisionado, e aí os olhos dele são furados, e aí tudo aquilo que ele tinha, perde. E o fim de Sansão, ele foi, quando teve uma festa lá dos filisteus, que estavam adorando o Deus que ele serviu, eles mandam chamar Sansão, que estava no cárcere, que estava na prisão, e ele é usado como um bobo da corte. Ali ele já cego, e eles ficavam batendo nele, e ele ali eu sem conseguir, sabe, nem se manter ali de pé, usado como um bobo, para então fazer as pessoas que estavam ali sorrirem dele. E diante daquela situação, ele clama ao Senhor. Ele clama, ele insiste ao Senhor. Senhor, me dá força, só mais uma vez. Ele começa a clamar por aquilo que ele teve a vida toda de graça. O Senhor deu tudo para ele, inclusive a força. Mas ele perdeu. E naquele momento ele começa a clamar, me dê aquilo que ele sempre teve a vida toda. Porque presta bem atenção, se nós não valorizarmos aquilo que nós temos, nós podemos perder. Às vezes não valorizamos o carro que nós temos, mas imaginemos nós sem esse carro. Como é que ficaria a nossa vida? É maravilhoso. Porque meu marido é isso, é aquilo, tal. Imagine a sua vida sem o seu marido. Porque o meu emprego, meu Deus do céu, eu tô nesse emprego há não sei quantos anos. Essa empresa é terrível, sabe? Eu sou explorada, e isso, e aquilo. Eu só abro a boca para falar mal no meu emprego. Agora, fique sem o seu emprego. Fique sem o seu salário no final do mês desse seu emprego. E veja o que vai acontecer. Sansão, ele, por não reconhecer que aquilo vinha de Deus, e às vezes essa falta de reconhecimento, no caso, o exemplo que vocês deram aqui, é em razão de comparação, né? A comparação, ela é, tipo assim, é uma armadilha que o inimigo usa, né? Para tentar depreciar e fazer com que nós não reconheçamos aquilo que vem de Deus. E Sansão, ele começou ele não fazia comparações, mas ele não valorizou aquilo que Deus colocou na vida dele. Então ele começou a desdenhar, então tirar totalmente o valor. E esse foi o fim de Sansão. Então ele cumpriu o propósito para o qual ele foi criado? Ele cumpriu o propósito, porque o propósito que Deus coloca nas nossas vidas vai se cumprir, a gente querendo ou não. O propósito dele vai se cumprir. Agora, o que nós podemos mudar é a trajetória até se cumprir esse propósito. Isso nós podemos mudar. Porque a Bíblia fala, eu li aqui no final, que Sansão, ele pediu para Deus dar força para ele só mais uma vez.
Só mais uma vez, ele foi, Deus deu essa força para ele mais uma vez, e ele destruiu as colunas que sustentavam aquele templo naquele momento, e então ele tirou a própria vida, né? Ele se suicidou. E aí, com aquela queda daquele ambiente, ele matou mais filisteus do que durante toda a vida dele. Então Sansão foi criado para cumprir esse propósito de destruir o povo filisteu, para então libertar o povo que estava ali cativo. Então naquela morte dele, ele matou muito mais. Ou seja, o propósito do Senhor foi cumprido. Só que a trajetória até esse cumprimento foi mais difícil, foi mais sofrida. Então nós não temos como mudar o propósito para o qual nós fomos criados. E esse propósito, ele é sempre grandioso, porque é da parte do Senhor. Agora, a nossa trajetória, ela pode ser mudada. E lembre-se bem, tem é um dito popular e até conhecido como a lei de Murphy, né? Que aquela situação que está ruim, ela pode piorar. Ela pode piorar. Então, se eu não reconheço, se eu não valorizo aquilo que Deus colocou na minha vida, nas minhas mãos, eu posso perder. Por isso, precisamos estar agradecidas ao Senhor por tudo, absolutamente tudo o que nós temos, tudo que Ele colocou à nossa disposição. O nosso trabalho, que é o nosso emprego, é o nosso salário, é o carro que nós temos. Se não temos carro, temos uma bicicleta, temos uma moto, temos um recurso para poder pagar um coletivo. A roupa que nós usamos, onde nossos filhos estudam, o que nós comemos, o nosso corpo, como ele é, o nosso rosto, o nosso cabelo. Nós precisamos ser agradecidas ao Senhor. Porque quando nós perdemos, é que aí nós costumamos reconhecer: ah, meu Deus, eu tinha aquilo ali e agora perdi, já foi. Então, o desprezo tem como consequência o perder. Então, vamos valorizar aquilo que nós temos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, bondoso, glorioso é o teu santo nome, Pai. Que nós glorifiquemos a tua presença aqui na terra, porque no céu, Senhor, os anjos já o fazem. Pai amado, que a tua bondade e a tua misericórdia sejam reais nas nossas vidas, porque nós te escolhemos como nosso pastor, Senhor. E essa é uma promessa que consta lá no Salmo 23. Nós desfrutarmos do teu cuidado, nós desfrutarmos daquilo que nós nem mesmo merecemos, e daquilo que nós não merecemos, o Senhor nos livra em razão da sua misericórdia. Pai, nós te glorificamos por tudo o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós somos gratas a Ti, Senhor, por cada bênção que o Senhor coloca à nossa disposição. Que o nosso olhar, Senhor, ao acordar, Senhor, ao dormir, Senhor, diante de tudo que nós podemos ver ao nosso redor, seja esse olhar de agradecimento. Se acordamos, glória a Deus. Se viemos para o nosso trabalho, glória a Deus. Ao chegarmos em casa, cuidadas, protegidas pelo Senhor, glória a Deus, porque é um privilégio podermos voltar para as nossas casas no fim do dia e encontrarmos com os nossos familiares. E é por eles, Senhor, que nós clamamos ainda neste início de tarde, para que o Senhor guarde cada um da nossa família, Senhor. Guarda meu marido que está em viagem, meu Deus, guarda cada um dos maridos das minhas amigas aqui de trabalho, Senhor. Guarda os nossos filhos, Senhor, cada um deles. Guarda, Senhor, cada um da nossa parentela, Pai. E gera em nós esse coração agradecido a Ti por tudo, até mesmo pelas dificuldades, porque são oportunidades para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém.